Tarde. E aí, minha gente? Entrando aqui com o terceiro ano integral agora. E a aula prática vai ser daqui a pouco com as duas turmas, mas pela live do Instagram, tá? Não tem como ser em outro lugar. Então, bora lá, meu povo. Trabalhar. Tarde. Sets. Peraí, gente. Escolher a aula aqui, tá? Estão me vendo aí? Sim ou não? Sim, professor. Sim, professor. Participants can now see your screen. Eu tô sabendo que não estão vendo ainda. Se acalma. Gente, esse negócio fala sozinho, né? Pessoal, vamos falar sobre classificação das más oclusões. Uma aula super importante, ok? Assim que eu conseguir abrir, inclusive. Carol, você tá aí? Você consegue trazer um modelo de classe 1, de classe 2 e um de classe 3 para mim, por favor? Peraí, tá, gente? Só tô escolhendo qual é o melhor arquivo, tá? Acho que eu achei. Acho que eu achei. Acho que você... Mas existem outras coisas. Consegui meu equilíbrio, cortejando a insanidade. Please, o que é move to screen, hã? Tudo está perdido, mas existem possibilidades. Tínhamos a ideia, mas você mudou os planos. Tínhamos um plano, você mudou de ideia. Já passou. Olá, pode falar. A aula prática vai ser pelo Instagram? É o seguinte, explicarei para vocês. Eu prefiro gravar por lá, porque lá eu consigo virar a câmera, coisa que eu não consigo fazer aqui, entendeu? Porque aqui eu estou no computador. Ah, mas daí você acessa o Zoom pelo celular. É uma complicação sem limites daí. Então, a gente prefere fazer por lá, porque daí eu já salvo a live, ela é rapidona. Aí eu já pego e já mando para vocês, inclusive pelo grupo, para vocês já irem se baseando, entendeu? E vai ser muito rápido, coisa de 10 minutos. Por isso, tá? Se não houver nenhum problema, então vocês têm que me seguir lá para vocês, apesar que o meu não precisa seguir, né? O meu é aberto. Mas é mais fácil para a gente gravar, tá? Ou teria que ser pelo YouTube direto, mas dá bastante trabalho depois para gravar a aula também. Então ali acaba sendo um pouco mais fácil. Bom, podemos começar? Vocês estão tudo aí já? Sim. Sim. Qualquer dúvida, vocês me chamem aqui, tá? Pode chamar, tal, porque eu não consigo ver direito pelo coisa, pelo... Oh, Deus. Ok, pelo chat. Bom, vamos falar sobre classificação das más oclusões, tá? Essa aula é uma aula... Se o áudio estiver ruim, qualquer coisa ruim, vocês me falam, tá? Essa aula é uma aula super importante, acho que talvez possa ser a aula mais importante do ano, porque ela vai dar um rumo, vai dar um norte a vocês sobre a questão de como que eu classifico os pacientes, como o próprio nome diz aí, mas assim, de que forma eu vou olhar o paciente e qual é o meu norte com relação à primeira má oclusão dele, né? Então, essa classificação, ela é uma classificação não tão atual, que muitas vezes a gente até comenta em sala que, pô, tá meio que
né, desatualizada, porque hoje nós consideramos outros padrões além desse para classificar, mas acaba que a classificação do Dr. Engel, que eu já tinha falado na aula passada sobre ele, é uma classificação que a gente tem que considerar principalmente pela comunicação pessoal. Né? Para o ortodontista é muito simples falar, olha, o paciente classe 1, o paciente classe 2 e o paciente classe 3, e você ter uma ideia imediata na sua cabeça de que tipo de paciente a gente está falando, tá? Então, por isso que a classificação do Dr. Engel, ela acabou sendo a classificação mais utilizada, mas de longe, longe de ser a classificação mais completa, tá? Não sei se eu fui clara, mas a questão é isso. Então, principalmente a comunicação pessoal, propósito de comparação, por exemplo, assim, olha, veja bem, vou ligar aqui para um amigo, para um colega, né? Fulano, estou aqui com um paciente classe 3 cirúrgico, então acaba que você automaticamente já veio essa imagem na sua cabeça. Então, é bem legal a classificação do Dr. Engel por conta disso, tá? Além disso, existe uma facilidade na publicação dos estudos científicos, quando a gente fala dessa classificação, tá? Acho que tá certo. Espera aí, gente, que eu pedi para buscar uns modelinhos aqui para vocês. Para a gente ver aqui, para mostrar. Só quero ver aqui se está certinho. Esse é 3. Esse é 3, certo? Deixa eu ver se tem um aqui. Espera aí, tá, gente? Esse é 3 também. Esse também é 3. Fala para a Carol que ela mandou 2, 3. Agora eu preciso classe 2 e classe 1. Aí, bom, gente, então assim, ó, quando a gente vai falar sobre qualquer estudo científico de ortodontia, é muito comum a gente usar essa comparação, tá? Nos estudos. Então, no estudo vai estar assim, ó, paciente fulano de tal, tantos anos e tantos meses de idade, classe 3 de Engel, entendeu? Então, isso facilita, acabou sendo um padrão de referência, tá? Algumas classificações vão ser mais oclusionistas. O que significa oclusionista? Só dente. Se baseia mais no dente, tá? Outras classificações... Essa é classe 1. Agora faltam 2. Outras classificações vão ser mais craniodentárias ou esqueléticas. Então, por exemplo... Esse é 2. Por exemplo, olha, eu não posso chegar num modelo como esse aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, só não repare a minha unha, porque estávamos em pandemia e não estava vendo manicúrios. Olha só, gente. Você está dando para ver aqui? Mas aqui, por exemplo, ó, a gente tem um paciente classe 3 esquelético. Como que eu sei que ele é esquelético? Olha só. Se você olhar aqui, ó, você vê aqui na maxila tá faltando, certo? Ó, tá faltando aqui, ó. É osso mesmo, ó, né? Então, a gente tem uma classificação com um padrão mais esquelético. Então, algumas classificações vão ser mais dentárias, só dente, e outras vão ser mais esqueléticas, tá? Então, não precisa vocês guardarem isso aqui de forma alguma, tá? Só quero que vocês vejam que a classificação que a gente utiliza mais, que é a classificação de Engel, ó, ela é de 1899, enquanto a gente tem outras classificações muito mais atuais. Por exemplo, o Dr. Andrews, que ainda é vivo por sinal, é de 1972. Então, mas por que eu não utilizo a mais atual? Ó, tem outras, ó, 1930, né, 1922, tem a do Capellosi em 2004. Mas por que eu não utilizo as mais atuais? Então, por conta disso, a classificação de Engel, ela se popularizou, ficou muito mais fácil. Então, a gente acaba mencionando muito mais ela, tá? Esse é o Dr. Engel, então vamos lembrar que o Engel ele fez uma super contribuição para a odontologia e para a ortodontia, porque ele fundou a primeira escola de ortodontia, lembram-se disso. Ele também desenvolveu o primeiro bracket e ele também fez essa classificação 1, 2 e 3, que nós tanto utilizamos há muito tempo, tá? Então, pode falar. Licença, é que não está aparecendo esse slide.
Não tá aparecendo? Não. Não tá aparecendo para ninguém, gente? Uai, Não. Pra mim também não, professora. Pra mim também não. Aqui também Pra não. mim também não tá, não, Pro. calma, gente, se acalma. Vamos... Na pasta só. Agora apareceu? Não. Não? O que vocês Não. estão Mostrando só as pastas. A tela tá transmitindo a pasta, professora, mas não usa slide. Que merda, velho. Peraí. Se acalmem, tá? Eu vou tentar... Porque para mim aqui tá perfeito, ó. Peraí que eu vou tentar resolver isso. Vou tirar isso aqui. Calma. Ai, senhor. Não é possível. O Zoom sendo o Zoom, né, gente? Porque, assim, eu vou tentar fazer tudo de novo. Vocês estão me vendo ainda? Screen share has stopped. Tá, Sim. ó. Tá, agora sumiu tudo, tá vendo as janelinhas de todo mundo, é isso? É? Vocês estão vendo meu WhatsApp agora? Vendo só você, professora. Não, a gente está vendo só seu rosto. Tá, calma aí, então. Se acalmem. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Espera aí, vamos ver se vai dar certo. Eu tenho um palpite do que pode ser, né? Calmem, se acalmem, vamos lá. Que coisa esquisita, viu? Mas pior que eu não mexi nada. Então, aqui tá falando que vocês não estão vendo. Aparece um negócio aqui para mim, mas como fazer para ver? Agora tá aparecendo. Agora aqui. Agora tá foi, vendo prof. os slides. Ah, agora apareceu? Sim? Sim. Sim, Estão vendo Sim. o slide azulzinho? sim. Classificação Sim. das massas. Sim. Ah, então ótimo. Ó, então eu tinha falado aqui, ó, sobre as finalidades, né? Tá tudo ali, comunicação pessoal, proposta, tá aparecendo agora? Tá Tá, sim. oclusionista, crânio-dentária, as classificações, esse é o Engel. A gente estava aqui. Podemos continuar, então? Sim? Tá, então agora vocês estão vendo. Ok. Ok, obrigado de nada. Ó, então esse é o Dr. Engel, tá? Então vocês entenderam qual foi a contribuição que ele fez, né, para dentro da... Se acontecer isso com algum outro professor, ele aparece uma mensagenzinha em cima, assim, preta, escrito em inglês, né? Claro que os participantes não estão vendo as pastas. Aí você tem que clicar em cima dela para ele continuar, para vocês passarem a ver, tá? Foi isso que aconteceu. Bom, vamos lá. Então, o Engel, ele fez uma grande contribuição para a odontologia e para a ortodontia, né? Por quê? Porque além dele ter criado esta classificação, ele também fez o quê? Ele também desenvolveu o primeiro bracket e fundou a primeira escola de ortodontia. Então, a classificação dele, ela se popularizou, né? Todo mundo conhece a classificação e é um padrão. Acabou que virou um padrão entre os ortodontistas e tudo mais. Então, é por isso que o Engel, a classificação dele é a mais utilizada, tá? Qual é a principal referência da classificação de Engel? Que é a mais importante que vocês vão utilizar agora. É a posição do primeiro molar permanente superior, tá? Toda a nossa classificação, todo o nosso comportamento será em cima da posição do primeiro molar permanente superior. De forma que eu não tenho, escutem o que eu estou te falando, tá? Eu não tenho como classificar um paciente que esteja, por exemplo, em dentadura mista ou em dentadura decídua. Por quê? Porque eu preciso da presença de todos os dentes permanentes na boca e, principalmente, obviamente, da presença do primeiro molar. Ah, mas e se o paciente não tiver? Eu não classifico? Não classifica. Não na classificação de Engel. Você pode classificar em outras classificações que existem, de outros autores. Mas a classificação de Engel, ela pressupõe a presença de todos os dentes permanentes e do primeiro molar superior, tá? A nossa referência para classificar um paciente é a cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior. Então, é por isso, eu não sei se vocês já foram num ortodontista, acho que a maioria já foi, que o ortodontista, ele não olha para o paciente e fala assim, abre a boca, né? Ele fala assim, morde. Aí o paciente, ele morde, você puxa aqui do lado, geralmente, para verificar o quê?
justamente a posição da cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior. Então, é por isso que quando a gente vai no ortodontista, o ortodontista já fala isso para você, fala, fecha. E aí ele verifica isso. Então, por exemplo, aqui, ó, esse meu paciente aqui que eu tô na mão, ó, vocês estão vendo, né? Olha só, quem tá faltando aqui? Justamente tá faltando o primeiro molar superior, tá? Então, vai ficar um pouco difícil eu classificar esse paciente, tá? Eu preciso da presença de todos os dentes. Então, suponhamos que ele tivesse, como tem nesse lado de cá, o primeiro molar superior, que tá tudo certinho. Suponhamos que os dois lados fossem simétricos e iguais, tá? Então, qual vai ser a minha referência para saber que tipo de maloclusão esse paciente tem? Se ele é 1, se ele é 2 ou se ele é 3, segundo Engel. Eu vou pegar aqui a minha cúspide do meu primeiro molar superior, a mesiovestibular que eu estou pintando aqui, já vou mostrar para vocês. Aqui, ó, pintei ela de vermelho. E vou ver aonde é que ela está batendo no primeiro molar inferior. Então, eu pego a cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior e vejo o encaixe dela no primeiro molar inferior, para poder classificar este paciente. Então, vamos lá. Estão vendo aqui, ó? Vou mostrar para vocês, ó. Da forma como estava o meu modelo aqui, agora eu vou mostrar para vocês a cúspide mesiovestibular. Todo mundo está vendo, né, gente? Agora, pelo amor do Senhor. Ó, aqui está a nossa cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior, certo? Certo. Certo, ó. Cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior. A cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior, ela deve se encaixar exatamente no sulco principal. Bem aqui, ó. Do primeiro molar inferior. Daí não, se o primeiro não, se tiver faltando qualquer dente já não dá mais para classificar, tá? Para essa classificação ser utilizada, todos os dentes deveriam estar presentes na boca, os dentes permanentes, tá? Então olha aqui, ó, o primeiro molar superior, tá? Então essa daqui é uma relação molar perfeita. Esse é o encaixe perfeito. A cúspide descansando no sulco principal do primeiro molar inferior. É isso que a gente considera chave molar. Relação molar de classe 1. É isso que a gente considera. Tá? Então, quando a gente fala para o paciente, vem cá, vamos fazer como é que chama? Uma consulta. E a gente fala para o paciente, morde, ele fecha. O que a gente quer ver? A gente quer ver exatamente isso aí. É isso aí que a gente quer ver, tá? Então, Engel vai classificar o paciente em 1. Vocês se acalmem com esse slide, tá? Só é para vocês se acalmem, depois vocês vão entender. Ó, vocês vão classificar o paciente em 1, vocês vão classificar o paciente em 2, vocês vão classificar o paciente em 3, tá? As divisões, subdivisões, depois eu explico. Primeiro, vocês vão entender que esse paciente vai ser classificado em 1, 2 e 3, tá bom? É isso. Às vezes, na prática desta aula de classificação, a gente levava os modelos, como está aqui em cima da minha mesa, esses modelos, para vocês classificarem, tá? Como não está havendo prática, a gente pode pensar numa outra prática, tá bom? Às vezes eu mando uns casinhos para vocês classificarem, ou vocês podem fazer um relatório, enfim. Vamos falar primeiro da classe 1, tá? Que é a mais simples. Ela também é chamada de normo-oclusão. Não significa, de novo, não significa que somente os pacientes classe 1 são normais e os outros são anormais. Não é isso. Chama-se normoclusão porque esta classificação possui a abençoada chave molar. Renato, o que é a chave molar? A cúspide mesiovestibular ocluindo no sulco principal. Lembram? Isso é classe 1 e isso é normo-oclusão, tá? Então, quem é o paciente classe 1? Aquele paciente com os dentes permanentes,
todos os dentes permanentes na boca, exceto terceiros molares, né, que a gente não considera na oclusão ortodôntica, e que possui normo-oclusão. O que é a normo-oclusão? Chave molar, a cúspide mesovestibular do primeiro molar, ocluindo no sulco principal do primeiro molar inferior. Renata, eu vou ter que decorar isso aí, vai. Vai, relação molar. Olha lá, a cúspide mesovestibular, certo? Ocluindo no sulco principal. É isso que é chave molar, é isso que é classe 1. Tá, mas e daí então, Renata, eu posso ter, tipo, esses dentes aqui tudinho apinhado? Aham, pode. E aqui tá em classe 1? Pode. Eu posso ter tudo aberto aqui, por exemplo, mas aqui tem classe 1? Pode. Então, não significa que o paciente classe 1 não tem má oclusão. Não significa. Significa apenas que o paciente classe 1 tem a relação molar adequada, certo? Porque esta relação molar da mesovestibular no sulco principal é uma relação molar que nós desejamos. Ela é uma meta ortodôntica. Ela é algo que nós queremos para o final do tratamento dos nossos pacientes, tá? Não sei se eu me fiz entender, mas é isso. Então, mas veja, a paciente pode perfeitamente ter outros problemas oclusais relacionados a isso. Tá? Sim ou não? Sim, professor. Aí ninguém mais tá vendo nada, ninguém tá nem me ouvindo, eu tô aqui falando sozinha faz meia hora. Gente, vocês estão vendo? Sim, professora. Obrigada, Nata. Ó, vamos lá. Olha só que legal. Que legal não, né? A paciente que era classe 1, agora a mesma paciente de frente. O que a gente pode identificar de problema nesta oclusão? Apinhamento, né? Nos elementos inferiores, olha só. Desvio de linha média, tem também um pouco. O que mais? Desvios axiais do incisivo, ó, tá torto, né? O que mais? Mordida aberta, tem espaço aqui. Então, este paciente, apesar dele possuir a classe 1, ele é um paciente com má oclusão. Isso pode acontecer perfeitamente, tá? Isso pode acontecer perfeitamente. Tarefa de casa. Avaliar as pessoas, né? As pessoas, pelo amor de Deus, não vai sair avaliando as pessoas com Covid, hein, gente? Estou falando das pessoas que você convive ali, seu namorado, sei lá, né? Pega e avalia lá a boquinha, tá bom? Não, é sério, daqui a pouco é todo mundo classificando, não é assim, não. Você se acalma, tá? Olha só, uma característica do paciente classe 1, uma característica é justamente por ele ter a relação molar, a maxila e a mandíbula dele geralmente estão bem encaixadas. Então, quando a gente olha o paciente de lado, perfil, ele tem um perfil que a gente chama de perfil reto, ó. Se você passar uma linha aqui, ó, ela tem um perfilzinho reto, bonitinho. O nariz a gente desconsidera, tá, gente? O nariz não, o nariz é outra coisa, né? Então, ela tem um perfil reto. Então, os pacientes classe 1, geralmente, eles possuem o perfil reto. Mas olha só outro exemplo de classe 1, ó, certinho, ó. A cúspide mesovestibular no sulco principal. Do outro lado, mesma coisa. Só que uma baita de uma mordida aberta com desvio de linha média. Então, realmente isso pode acontecer, tá? E a gente vê aqui um perfil, né? Um perfil, não tá muito bom, né? Um perfil mais reto, falta queixo aqui, ó. Falta um queixinho. Pessoal da harmonização aí, falta queixo, falta um pouquinho de mandíbula aqui. A gente pode arrumar esse narizinho aqui também um pouquinho. A gente, fica ótimo. Porque ela é uma mulher bem bonita, só que ela precisa de uns retoques. Então, ó, voltando para a ortodontia aqui. Perfil reto também, tá? Apesar de você ter uma deficiência de mento aqui, ó, dentro da boca, a paciente é classe 1, ó lá. Tá? Ela é classe 1, perfeita. Olha que relação molar mais perfeita. Se todos os pacientes a gente conseguisse terminar assim, a gente ficaria feliz, né? Porque isso aí é tipo uma tara ortodôntica. A gente fica meio louco com isso aí. A gente quer muito que os nossos pacientes terminem com essa relação molar. E também com a linha média coincidente. Eu, por exemplo, fico observando muito a linha média das pessoas, né? Aqui tem desvio, por exemplo.
Tá? Vamos para frente. Olha essa outra paciente, perfilzinho reto também, tá? Perfilzinho reto também, né? E dentro da boca ela também seria uma classe 1. Bom, vamos falar então sobre o paciente classe 2. Gente, vocês entenderam o paciente classe 1? Sim? Entenderam o que é relação molar? Isso é muito importante. Tem que entender o que é relação molar, tá? Tem que decorar o que é relação molar. Vai cair essa pergunta na prova. Descreva a relação molar, né? A cúspide mesovestibular do primeiro molar superior ocluindo, né, centralmente com o sulco principal do primeiro molar inferior, tá? Olha só a diferença do classe 2, por exemplo. Então, o que é o classe 2? Você tem como referência a cúspide mesovestibular, que é essa pessoinha aqui, que eu até pintei de vermelho no modelo lá para vocês. Essa é a sua referência, tá? O sulco principal do primeiro molar inferior, ele deveria estar bem aqui, ó, né? Sim, professor. Mas aonde que o meu sulco principal está? Ele está para trás, para distal, certo? Então, esta maloclusão de classe 2 é também chamada de distoclusão. Distoclusão. Por que chama-se distoclusão? Distoclusão. Por quê? Porque a cúspide mesovestibular do primeiro molar permanente não está ocluindo com o sulco principal. Esse sulco está para distal da cúspide. O sulco está ocluindo distalmente a cúspide. Então, é chamado distoclusão, porque o sulco está distalmente à cúspide. Chamado distoclusão. Certo? Sim ou não? Sim, professor. A classe 2 é o paciente que tem a boca para frente. Tá? Assim, ó. Olha aqui meu modelo. Tá vendo ou não? Ó. Tá? Esse aqui é um paciente classe 2, ó. O molar está à frente. Molar superior à frente do molar inferior. Renato, calma, pera. Entendi uma coisa. Veja bem. Paciente é classe 2, certo? Certo. Tá. A cúspide mesovestibular está à frente do sulco ou o sulco está atrás da cúspide? O sulco está atrás da cúspide. Por quê? Porque para Engel, em 1890, não existia a possibilidade da maxila estar errada. Maxila é a parte de cima. Não, Ana, mas calma. Eu já vi paciente, né? A minha irmã, por exemplo, a gente vê que é a boca de cima dela que está errada, né? Ou seja, que é a maxila que está errada. Eu sei, gente, né? A gente sabe disso. A gente olha o paciente, a gente identifica. Olha, é a maxila que está à frente e não a mandíbula que está atrás. Entende? Ou é a maxila que está à frente mais a mandíbula atrás. Mas o que está acontecendo? Acontece que na época, quando Engel fez essa classificação, para ele não existia, nunca jamais existiria a possibilidade, por exemplo, de uma cirurgia ortognática, tá? Então ele considerava sempre que a maxila ela era um osso fixo ao crânio. E é mesmo. A maxila é fixa no crânio. Lembrem lá das caveiras lá da anatomia, que vocês, os esqueletos lá da anatomia que nós fizemos no primeiro ano. Lembre-se, a maxila ela está fixada no crânio. A mandíbula não. Você separa ela do crânio. É ou não é? É. Né? É. Então, para Engel, nunca seria possível, por exemplo, eu separar a maxila do crânio. Então, por isso que ele considera que a maxila é fixa em relação à mandíbula. Então, não é a cúspide que está para frente, é o sulco que está para trás. Segundo Engel, tá? Então, vamos lá. O que é a classe 2? É o paciente que possui a cúspide mesovestibular à frente do sulco principal.
à frente do sulco principal, tá? E aí, da mesma forma, eu posso ter todos os tipos de maloclusão aqui. E o principal problema que a gente pode ter é justamente o incisivo superior à frente do incisivo inferior, fazendo um gap oclusal. Exemplo, a Mônica do Cebolinha. Nós conversamos sobre isso na aula passada, né? Exemplo, a Mônica do Cebolinha. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um paciente que, inclusive, ele tem um perfil de classe 3, esse menino aí. Aí, né? Por que você colocou esse caso? É para confundir vocês mesmo. É para vocês entenderem o que pode acontecer, tá? Ele tem um perfil de classe 3, né? Você olha para ele aqui e você fala assim, cara, mas calma, pera. Não fecha, a conta não tá fechando, porque olhando aqui, a impressão que a gente tem é que a mandíbula dele está muito à frente dessa maxila aqui. Na verdade, não, ó. Quando você olha dentro da boca, olha lá, né? A gente tem uma classe 2 e uma super diferença de distância do incisivo superior para o incisivo inferior. Então, ele é um classe 2. A cúspide mesovestibular está à frente do sulco principal, ó. Ele é um classe 2. Renato, o paciente pode ser classe 2 de um lado e classe 3 do outro? Pode. O paciente pode ser classe 1 de um lado e classe 2 do outro? Pode. Tudo pode, tá? Pode acontecer qualquer coisa, né? Sempre pode acontecer, tá? Então, este paciente, por exemplo, ele não tem um perfil compatível com o classe 2, mas ele é um classe 2, tá? Carol, tem café? Café! Gente, uma vida café é um horror isso na minha vida. Senhor amado. Bom, vamos lá, vamos continuar. Café e naridrim. Vamos lá, gente. Então, vamos ver um outro paciente de classe 2 aqui. Olha só essa paciente. Essa paciente tem um perfil de classe 2. Estão vendo? Olha a diferença desse menino com essa mandíbula para frente e esta menina aqui. Então, você olha para ela, você já fala, olha lá o classe 2, né? Então, essa moça, sim, tem um perfil de classe 2. E na boca, compatível também. Olha lá a mese vestibular. E olha o sulco principal aqui, ó. Tá? Então, a cúspide mesovestibular está à frente do sulco principal. Tá bom? Entenderam, gente, a diferença? Sim ou não? Sim, professora. Vocês querem café também, né? Eu sei que vocês querem café. Naridrim vocês não querem, não, né? Vocês só querem café. Gente, naridrim é uma coisa boa, sabe? Eu vi uma... Acredita que eu vi... Ah, não sei se é verdade, né? Mas eu vi um artigo falando que os pacientes que utilizam muito corticoide assim, ó, porque isso aqui é corticoide, né, gente? Isso aqui, tá? Eles acabaram se prevenindo, por exemplo, contra a Covid-19. Verdade. Eu vi um artigo sobre isso, porque é como se o corticoide é uma das medicações utilizadas, né? Eu vi sobre isso aí. Fiquei chocada. Eu sempre fui tão criticada porque eu utilizava... Então, Gabriel, eu uso isso aqui desde que eu estudei em Cascavel. Lá em Cascavel, não sei se alguém é de lá, o clima lá é muito ruim. E aí eu desenvolvi essa rinite alérgica lá, quando eu fui fazer faculdade lá. E aí, o que aconteceu? Eu nunca mais, né? Eu nunca mais parei de usar. E, inclusive, nas gestações e tudo, eu sempre usei, e esse negócio de 12 horas aqui, para mim, não vale para nada, tá? Eu tô dentro da aula de vocês aqui, acho que já é a segunda vez que eu coloco hoje. Eu uso todo dia, eu também. Debaixo do travesseiro tem, dentro da bolsa tem, dentro do carro tem. Se alguém falasse para mim, ó, não tem naridrim, eu surto antes de começar a ter o troço. Eu sou viciada nisso aqui. Mas tem essa pesquisa de que as pessoas que consomem muito corticoide via nasal, assim, que elas realmente podem ter feito alguma espécie de proteção contra a Covid-19. Enfim, vamos lá. Olha só, essa pacientinha aqui é irmã dessa. Tá vendo? Elas são parecidas, ó, né? Não são parecidas, são, né? Essa é a classe 2 e essa outra, né? Também é uma paciente que tem um perfilzinho mais ou menos e também era classe 2, tá? Então, a gente vê que você vai ter o desmembramento da face com a oclusão. Na verdade, é assim, ó.
Via de regra, a face, ela traduz o que está dentro da boca. Isso aí, via de regra, 90% dos casos vai ser sim, como essa moça. É classe 2 e dentro da boca é classe 2 também, né? Mas realmente a gente pode se surpreender com um paciente que facialmente não é classe 2, mas dentro da boca é. Eu esqueci de falar um negócio. Esse perfil aqui, ó, a gente chama de perfil convexo. Convexo. Perfil bicudinho, assim, né? Meio carinha de pato. A gente chama de perfil convexo, tá? Perfil convexo. Gente, essas analogias que eu faço, assim, né? Que lembra a Mônica do Cebolinha, essas coisas, pelo amor de Deus, não é bullying, tá? Isso é só para fixar a cabeça de vocês, porque uma vez já falaram isso também. Ah, a Renata falou isso na sala, que absurdo. Se acalmem, né? Isso é só para que vocês fixem, tá? São personagens da história em quadrinho que tem lá um estereótipo, né? Olha só, a classe 2, então, ela vai ser chamada de histoclusão e ela se classifica pelo paciente ter a cúspide mesiovestibular à frente do sulco principal, beleza? Beleza. Além disso, este paciente possui um perfil convexo, para fora, convexo, tá? Dentro da classe 2, a gente vai ter uma subclassificação. Dentro da classe 2, da classificação 2, a gente tem uma subclassificação, que é o quê? A classe 2, primeira divisão, e a classe 2, segunda divisão. Ou se vocês quiserem mudar, classe 2, divisão 1, classe 2, divisão 2, ou classe 2, divisão primeira, classe 2, divisão segunda, mas a gente utiliza esses termos, todos são corretos, tá? Eu gosto de falar classe 2, divisão 1. A classe 2, divisão 1, ela vai ser da seguinte forma. O paciente, ele é classe 2, a relação molar é de classe 2, e os incisivos dele estão vestibularizados. Tá? Na verdade, a divisão 1 e divisão 2, elas vão falar sobre a posição dos incisivos. Então, vamos recapitular. Renata, calma, não entendi. Então, tá. Classe 1. Classe 1. A mesiovestibular está no sulco principal. Ponto. É claro que vocês não vão escrever isso na prova, hein? Vocês vão escrever direitinho, tá? A cúspide mesiovestibular oclui centralmente ao sulco principal do primeiro molar, certo? Tá? Então, vamos, mas só para a gente fazer de uma forma rápida, tá? Classe 1. O paciente de classe 1 possui a cúspide mesiovestibular ocluindo corretamente, centralmente, no sulco principal do primeiro molar inferior. Então, paciente classe 1, perfil reto, relação molar, possui a chave molar, que é a cúspide no sulco. Beleza? Beleza, ok. Classe 2, o sulco está para distal, né? Ou a cúspide para mesial, né? Então, ou seja, a maxila está para frente em relação à mandíbula. Ok, ok. Beleza, beleza. Essa é a classe 2. E dentro da classe 2, você vai poder ter o incisivo vestibularizado ou não. Se na classe 2 esse incisivo estiver vestibularizado, a gente vai chamar de classe 2, divisão 1. Se na classe 2 o meu incisivo estiver vertical ou lingualizado, palatinizado, enfim, ele vai ser chamado classe 2, divisão 2. Vamos ver lá. Ó, paciente é classe 1 ou classe 2? Classe 2. O paciente possui o incisivo vestibularizado? Possui. Então, ele é o quê? Classe 2, divisão 1. Ele é um paciente classe 2 que possui os incisivos vestibularizados. Então, ele é um classe 2, divisão 1. Assim, tá? Vamos ver o próximo. E o perfilzinho? Até que tá bom esse perfil, não tá muito ruim, não. Ai, minha perna. Cãibra. A classe 2, segunda divisão. Vamos ver como é que é a classe 2, segunda divisão, ou divisão 2. Olha só que legal. O paciente é classe 2? É. E o incisivo? Ele tá vestibularizado? Não, né, gente? Ele tá bom, ó. Se você for olhar, você vai falar assim, meu, o paciente é classe 2. É classe 2. Mas olha o incisivo dele, tá bonitinho. Esse paciente aqui é um problema. A gente começa a mexer na boca dele
Esse lado aqui, ele é classe 1, tá? Quem tá estranhando, pensou isso, tá certo. Esse lado aqui, ele é classe 1, esse lado é classe 2. Oh, Laia. Vamos lá. Então, assim, ó, olha só que loucura. Esse paciente aqui, você começa a mexer na boca dele, começa a alinhar os dentes dele, esses dentes aqui, ó, com o aparelho fixo, você alinha isso aqui, e é óbvio que o dente vai alinhar para frente, ele não vai alinhar para trás, não tem espaço para isso. Ele vai alinhar para frente. Então, esse paciente, ele não tinha os incisivos, os dentes para frente, que eles falam assim, né? Essa é a queixa principal, dente para frente, é isso que eles falam, né? A maneira popular de dizer, né? Então, ele não tinha na cabeça dele o dente para frente. Na cabeça desse paciente, eu só tinha um negocinho aqui, ó, eu precisava só arrumar isso. Só que daí você coloca o aparelho fixo e ele vai alinhar para onde? Para frente. E aí o que vai acontecer? Esse paciente vai ficar como? Vai virar um classe 2 primeira divisão. Ele era um classe 2 segunda divisão e ele vai virar um classe 2 primeira divisão. E agora, José? Agora o paciente que na cabeça dele não tinha tanto problema assim passou a ter, e a culpa é sua, né? Então a gente precisa conversar antes. Precisa conversar antes. Põe uma coisa na cabeça de vocês, tudo que você fala para o paciente no planejamento ou antes de começar o tratamento faz parte do planejamento. Tudo que você fala para ele depois, aparecer um problema e você explica, na cabeça dele é o quê? Desculpa sua para justificar os erros. É isso, né? É tipo relacionamento é assim também, né? Relacionamento é assim. Você vai lá no lugar, tá fulano lá. Aí você não avisa que fulano vai estar lá. Vai ver, né? Se você for, você avisa, mas eu avisei você que fulano ia estar lá, tá tudo certo. Agora, se você vai lá e fulano tá lá e você não avisou, né? Tipo isso. Então, é mais ou menos assim. A gente precisa falar as coisas antes, certo? Senão, o paciente vai entender que você está o quê? Que você está justificando seus erros e que você não está fazendo uma explicação do que poderia acontecer com o caso, tá? Olha só, classe 2, divisão 2, este mesmo paciente aqui agora, né? Só que de frente, ó. Você não enxerga tantos problemas assim. Até que ele tá enxutinho. Então, na cabeça dele, já tinha esse dentinho aqui que era só um pouquinho torto. Mas ele não tem noção que, na verdade, isso está assim porque houve um apinhamento, mas ele é um classe 2, e que para alinhar, esse paciente vai para frente, aí depois tem que usar elástico, enfim. Ele não tem noção desse tipo de coisa, então isso tem que ser explicado, tá? Olha só, a paciente classe 2 também, com um perfil bonitinho, ó. Essa paciente, ninguém fala que ela é classe 2, né? E na boca, ela é uma classe 2, segunda divisão. Por quê? Olha só, ela é classe 2? Ela é classe 2. E o incisivo? O incisivo dela tá certinho, ó, tá justinho na frente. Justo que eu falo é assim, ó, sem gap. Sem overjet, que a gente chama. Overjet é a distância do superior para o inferior, tá? Ela não tem uma grande diferença. Então, ótimo, parece que tá bom, mas na verdade não tá. Quando você for alinhar, que vão aparecer os problemas. Esse já tem um perfil de classe 2, né? Na verdade, esse paciente é um perfil clássico de classe 2, né? Ele é bem convexo, olha. Ele é bem convexo. E aí, dentro da boca? Dentro da boca, ele é um super classe 2 também. Dá para ver por aqui. A foto da boca dele não tá aqui, não, mas dá para ver, ó, a mandíbula dele é bem curta, ó, em relação à maxila. Tá? Então, ele é um classe 2. Renato, qual que é o tratamento? Não sei. É aparelho fixo, não sei se eu vou usar elástico, não sei se eu vou fazer ortognática, não sei se eu vou botar um AIB. A gente tem que ver como que vai ficar isso no andar das coisas, né? Obrigada, Rid. Ver no caso, a idade do paciente, a colaboração, né? Tudo isso, tá? Vamos entender o classe 2, gente? Sim ou não? Sim ou não? Alguém me traz uma xícara? Xícara! Você já viu aquele meme da série Tauba? Ah, me dá um copo, então. Daqui a pouco ela vai pedir uma garrafa PET. Gente, pelo amor de Deus, sou movida a café. É um horror isso na minha vida.
Estou movida. Espera um pouquinho, tá, gente? Tô dando um time para vocês me responder se vocês se vocês curtiram, se vocês estão entendendo a classe 2 ou não. Sim ou não? Sim, professor. Responde, gente. Ó, classe 2 é boca para frente. Nossa, gente. Tadinha pro Gabi, ela escreveu um negócio aqui, vou ficar triste de ver isso. Eu gosto. Sim, professor. Então, a classe 2 é a boca para frente. A maxila para frente. Classe 3 é mandíbula para frente, tá? E a classe 1 é o paciente que, teoricamente, tem a maxila e a mandíbula na mesma posição. Carol, você viu meu zap zap? Eu vi. Você viu que eu tenho negócio 5 horas? Ai, que bom. Tô desesperada, gente. Não, mas tô aqui com meus alunos agora. Quem vai vir aqui 4 horas? Ah, tá. Ah, tá. Vamos lá. Vamos falar sobre, o classe 3. Vamos falar sobre o classe 3, tá, gente? O que é o paciente classe 3? Paciente classe 3, graças a Deus. Obrigado, Rich. Não te vendo, não te troco, não te dou. Ó, gente, vocês querem café? Quer café? Ai, que xícara chique, gente. Chique de doer. Isso é açúcar ou é adoçante? Que é adoçante, não. É adoçante, está escrito aqui. Já colocou açúcar. Que bom. Gente, vamos lá, ó. Queremos. Poxa, gente, olha, lá no laboratório de orto, vou falar para vocês, tá? É o único laboratório que tem cafezinho, que o Vini leva para nós cafezinho, é ótimo. E todo mundo já sabe, quando a gente está lá, que nós estamos movidos a café. Eu e o professor Ricardo, e os alunos também, claro, né? E quando a gente estiver no laboratório de orto, vocês podem levar aquele sonzinho, JBL, para nós colocar umas músicas lá, tá? Que faz bem pra gente, pro cérebro. Vamos lá, ó, classe 3, é verdade. Classe 3, gente. Classe 3, é verdade, gente. Pode levar os trem lá. Pode levar pro cérebro. Eu sei que é cérebro, tá, gente? Mas é que... Não, tem que falar que eu sei, né? Porque depois fala que eu sou analfabeto. Gente, olha lá. Vamos lá. O que é o classe 3? O classe 3, graças a Deus, é o paciente que menos aparece no consultório, porque ele é só 3% da população, tá? A maioria dos pacientes são classe 1, com uma oclusão, e o restante é 2. Só 3%, em média, é classe 3. E por que isso é bom? Minha gente, olha o paciente classe 3, dá uma olhada. Olha isso aqui. Olha essa maxila dentro da mandíbula. É muito difícil tratar o classe 3. Não é para qualquer um, tá? O classe 3, ele é um paciente super complexo, porque ele tem uma componente genética muito forte na sua composição de maloclusão. A genética bateu pesado ali. Então, trocando em miúdos, se geneticamente o paciente está pré-determinado a ser um classe 3, isso significa que a mandíbula dele vai crescer e vai crescer. Você pode tratar precocemente, você pode atuar de outras maneiras, mas ele vai ter essa componente genética e ela vai se manifestar, tá? Então, assim, ó, a gente acaba brigando, aspas, né? Com a genética o tempo todo, com a natureza do paciente, com a natureza facial dele. E isso dificulta a nossa vida. Então, o paciente classe 3, não é que não dá para tratar. Sim, eu adoro tratar a classe 3, por sinal. Dizem que eu sou uma excelente ortodontista para a classe 3. Dizem, né? Os meus alunos de pós-graduação me mandam os pacientes classe 3 que eles não conseguem tratar. Só que, assim, ó, a gente precisa ter noção do paciente que é cirúrgico e do paciente que dá para ser tratado, tá? Porque aquela classe 3 muito forte, como esta que eu mostrei para vocês aqui, ó, essa classe 3 aqui é uma classe 3 cirúrgica. Ainda tem que estar fazendo aí no seu consultório, então. Uai, gente, por causa que eu vou preparar para a cirurgia ortognática, mas o paciente já está combinado certinho com o Dr. Eldo, tá?
Então, isso aqui, por exemplo, é o paciente classe 3. Então, o que acontece com o classe 3? Lembram que quem manda na nossa cabeça na classificação de Engel é a cúspide mesovestibular, né? A posição dela. A cúspide mesovestibular, né, está ocluindo para trás do sulco principal. Para trás do sulco principal. Ou, como o pessoal gosta de falar, já que a maxila é fixa, então a mandíbula está para frente, né? Então é chamada de mesioclusão, porque o sulco está mesial à cúspide. O sulco principal está mesial à cúspide mesiovestibular. E é algo bem complicado de ser tratado, né? O paciente classe 3, ele tem esse perfil. Você olha e você já vê que falta maxila para ele. Falta maxila e falta pré-maxila também, tá? E como é que eu vou saber se é cirúrgico ou se não é cirúrgico? Essa menina, por exemplo, a boca dela é essa daqui, né? Dá pra gente tratar ela tranquilamente, sem cirurgia ortognática. Dá para tratar. Só que assim, se ela chegar para mim e falar assim, não, Renata, mas veja, eu não gosto do meu perfil. Aí eu já não vou mais conseguir, porque eu consigo tratar os dentes. O esqueleto, a componente genética, ela vai permanecer, né? O tipo facial vai continuar sendo esse, a não ser que ela faça uma cirurgia ortognática. Tá, mas e a harmonização facial? Dá para melhorar? Melhora, mas não resolve, tá? Mas melhora, tá? Melhora sim. Olha só, um outro caso de classe 3 agora, mais leve do que esse primeiro. Mais leve, ó. A cúspide mesovestibular atrás do sulco principal novamente, né? O sulco principal mesial à cúspide, certo? Certo. Então, ele é um classe 3, só que, ó, os incisivos aqui, eles estão um pouquinho inclinados para dentro, assim, ó. Se eu der uma jogadinha para fora, eu já consigo dar uma melhorada, né? Facialmente, vamos ver, ó, de frente, facialmente não é tão ruim, certo? Já tem um perfil bem melhor, bem mais equilibrado, por exemplo, do que essa nossa primeira paciente aqui, que era desse perfil de cá. Então, esse menino, por exemplo, né? Esse daqui, que é esse perfil aqui, ele tem uma maior facilidade de tratamento. O caso dele é menos agressivo, é menos severo, em classe 3, tá? Vamos falar sobre a subdivisão. Nós falamos sobre o classe 1, o classe 2 e o classe 3. Falamos sobre a divisão 1 no classe 2, que é incisivos para vestibular, divisão 2 no classe 2, que é incisivos para lingual. Beleza. Agora vamos falar sobre subdivisão. O que é subdivisão? Subdivisão é o lado do problema. Como assim? Não entendi, Renata. Veja bem, você tem um paciente que ele é classe 1 de um lado e do outro lado ele é classe 3. Então, o lado que ele é o classe 3, a gente fala que é subdivisão. Exemplo, classe 1 do lado esquerdo e classe 3 do lado direito. Aí eu vou dizer assim para você, oi, tudo bem? Estou aqui no telefone com você, quero te falar do meu paciente, que ele é classe 1 esquerdo, subdivisão 3 direito. Subdivisão 3 direito. O que eu tenho que pensar? Meu paciente é 1 do lado esquerdo e é 3 do lado direito, só isso. Mas, nossa, mas é só isso? Sim, o termo subdivisão indica o lado do problema. Classe 1 esquerdo, subdivisão 3 direito. É isso, né? É isso. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui a gente tem um classe 3, subdivisão direita. Porque do lado esquerdo ele é 1. Classe 3, subdivisão direita. Entenderam ou não? Sim? Nossa, Renata, tão esquisito esse negócio. Nossa, achei meio confuso. É assim mesmo, gente. Assim mesmo, depois costuma, tá? Classe 3, subdivisão direita. É só, tem que fazer um esqueminha. Faz no caderno um esqueminha, tal, e aí vocês vão entender com facilidade. Esse esqueminha aqui, ó, vou voltar tudo lá, ó, para vocês, ó. Voltar tudo lá para vocês, ó. Ó, lembra do primeiro slide? Esse aqui, ó. Classe 1, mesovestibular no sulco principal. Classe 2, sulco principal distal a mesovestibular. Classe 3, sulco principal mesial a mesovestibular. Classe 2, primeira divisão, incisivos vestibularizados. Classe 2, divisão 2, segunda divisão, incisivos lingualizados. E a subdivisão?
Subdivisão é o lado do problema. O lado aqui onde... Olha, eu tentando escrever com isso. Onde... Escreve igual aí, tá? É, ó, 3. Onde é 3. O que é a divisão? É onde é 3. Onde é classe 3. Do outro lado não é, no caso. Subdivisão esquerda? Ok. Significa que do lado esquerdo é 3. E do lado direito? Ué, é 1. E aí, se for direito 3 e esquerdo 2? Subdivisão esquerda 3, subdivisão direita 2. Simples assim. Não tem dificuldade não, tá? É só ir ligando aí o tic-tac que nós chega lá. A gente... É só fazer o esqueminha, gente. Fazendo o esqueminha dá tudo certo. Ó, a gente tava aqui. Olha esse mocinho, ó. Tá vendo? Ele tem um perfil de classe 2. Concordam comigo? Esse menino tem um perfil de classe 2, olha lá. Né? E ele, na verdade, é uma subdivisão. Ó. Ele é uma... Opa, desculpa. Ele é uma subdivisão 3 direita. Mas olhando na face, ele 2. Pode acontecer. Tá? Olha este outro paciente. Classe 3, indiscutível 3, né? Subdivisão direita. Olha a face. Essa aqui já tem uma face mais de classe 3. Certo ou não? Sim? Classificação de Lischer nós não vamos ver hoje. Vamos ver na próxima aula. Tá? Classificação de Lischer é outra coisa. Eu preciso saber se vocês entenderam o esquema. Aquele esqueminha. 1, 2 e 3, divisão 1, divisão 2, subdivisão. Entenderam? Já está confusa, Kelly? Você quer saber do perfil? Cortou um pouquinho. O perfil é o seguinte. Só volta a última foto do último perfil que você passou. Esse aqui, sim. Ó, esqueci de falar o seguinte, ó. O classe 1, a gente fala que tem perfil reto, mais reto. Classe 2, a gente fala que ele é mais convexo, para fora. E o classe 3, a gente costuma falar que ele é côncavo. Na verdade, essa menina não é tão côncava. O paciente mais côncavo que nós vimos aqui é essa menina aqui, ó. O perfil dela é côncavo, é como se fosse côncavo, é como se ele fosse para dentro. E geralmente é a face média. Quanto mais côncavo for o perfil, pior é o prognóstico do caso. Tá? Sempre é assim. Sempre assim. Porque o que mais dificulta a nossa vida com relação ao classe 3 é o perfil. É o perfil. É isso. E assim, ó, quando o classe 3 é homem, ainda vai. Porque a mandíbula proeminente é uma característica de agressividade e é uma característica facial masculina, né? Quando é a mandíbula na mulher, como é nessa moça, por exemplo, que a gente usou de exemplo aqui, aí já fica mais difícil. Aí a gente já tem que... Apesar que, com a harmonização facial, hoje em dia, todo mundo quer desenhar a mandíbula, quer deixar a mandíbula bem desenhada, o ângulo aqui e tal, o queixo. Então, mais ou menos, né? Vai ter que considerar os padrões de beleza atuais, enfim, né? O que a gente conversou na primeira aula. Tá bom? Sim ou não? Sim. Prof, Fala, amor. deixa eu só ver se eu anotei certinho, se eu não estou confusa aqui. Fala, A amiga. classe 1, a cúspide mesovestibular oclui no sulco central. Sim. Certo. Na classe 2, a cúspide mesovestibular está à frente do sulco principal e na classe 3 está atrás. Isso, exatamente isso. Então tá, obrigada. Nada. Certo, gente? Sim? Professora, Pois não. no caso, a subdivisão é só para classe 3. Não, ela é para classe 2 também. Não é a divisão A para divisão... classe 2? Ó, vamos lá no quadrinho, ó. A classe 2, ela tem divisão e subdivisão. A classe 3 só tem subdivisão. Vou mostrar aqui para você, ó. Olha lá, lembra? Ó? Tá vendo? Classe 2, divisão 1, divisão 2. E aí, o lado do problema você considera como uma subdivisão. Ah, tá. Entendi. É o lado do problema. Na verdade, o termo subdivisão, Pri, nem é utilizado, tá? Ninguém fica falando assim, o paciente é classe 2, subdivisão esquerda. Classe 2, primeira divisão, subdivisão esquerda. Ninguém fica falando isso. O que a gente fala muito é assim, ó. Classe 2, primeira divisão, assimétrico. Quando a gente fala que o paciente é assimétrico, já fica subentendido que um lado dele está certo, que é o lado 1, e o outro lado é o lado problema.
Mas isso aí é porque Engel classificou dessa forma. Então, a gente tem que passar, mas o termo subdivisão, ele já não é muito utilizado como parâmetro. O termo divisão, sim. Tá? Entendi. Obrigada, professora. Nada. Tudo certo, Pro. gente? Pode falar. Pode acontecer dele ser classe 1, por exemplo, e ter a mandíbula, sei lá, projetada e os inferiores ficam na frente dos superiores? Sim. Pode. Ele tem o Então, tá molar bom. tem o molar no lugar, mas a mordida anterior é cruzada. Sim. Uhum, Sim. entendi. Tá bom. Acontece, e daí não é ruim, porque na verdade a gente vai ter um melhor prognóstico de tratamento do que se ele fosse 3, né? Do que se ele fosse 3. Praticamente eu vou atuar somente na relação incisiva. E a relação incisiva não é difícil de tratar. O mais difícil sempre é a relação molar, entendeu? Entendi, tá bom, obrigada. Nada. Vamos para a prática, gente? Eu vou abrir no Insta a prática, tá? Tudo bem? Mais fácil, a gente grava a live lá e depois eu passo para vocês. Tá bom? Vou fechar aqui então. Só vai ser o tempo só de eu gravar isso aqui. Beijo, beijo. Já já eu entro lá. Beijo. Beijo. Tá lá, Nunca consigo terminar esse trem aqui.